Olá pessoal, novamente, eu me chamo Helder, eu vou comentar o seu capítulo 6, né, mais basicamente, o seu capítulo 6, estou com ele aberto aqui, ó, ele fala basicamente sobre comandos de entrada e saída de dados. Ele chama de comando de entrada quando você executa um programa no qual você insere dados, né, durante a execução do programa. Que o comum que eu usei no curso com vocês foi Scanf. Foi basicamente o único que eu usei, apesar de ele listar outros para vocês aqui dentro desse capítulo. Mas o que eu usei com vocês durante todo o curso foi Scanf para entrada de dados. E aí vamos continuar usando ele. E para saída de dados, o mais comum é printf. Eu já fiz exemplos com vocês. Praticamente todos os meus exemplos têm um printf, ou seja, para mostrar dados. Bom, como eu quero demonstrar o Scanf para vocês, né, aqui eu estou com o seu Linux educacional aberto, né? Ele está simulado aqui na minha máquina. Eu vou aqui no iniciar, o Linux educacional 3.0. Vou aqui em utilitários, tem aqui editor de texto Kate, que é o que nós estamos usando. Aqui eu vou abrir um arquivo, que já está pronto, eu já deixei ele preparado, para mim fazer a explicação do Scanf com ele. Vou abrir, está aqui o código. Olha só, aqui eu tenho a declaração da biblioteca. Se você observar esse código aqui, eu tenho a declaração da biblioteca e eu tenho a declaração da função principal aqui, que é a função main. Lembre-se que eu comentei com vocês uma aula anterior. Estou colocando um comentário aqui com barra, que isso aqui pode ser escrito dessa forma. Qualquer uma das duas formas significa a mesma coisa. Você pode utilizar aqui, está sendo um int, mas você coloca no int ou não, significa a mesma coisa. Então vamos analisar o nosso código aqui. Aqui eu tenho duas variáveis, x e y. Variável do tipo inteira. Se elas são variáveis do tipo inteiro, significa que ela só pode armazenar valores inteiros. Aí tem uma expressão aqui, coloquei um printf, que é um comando para saída de dados, no qual ele vai imprimir na minha tela. Digite o valor para x. Aqui eu tenho um comando scanf. Logo abaixo eu tenho um comando scanf. Scanf significa o quê? Toda vez que o seu programa executar o scanf, ele vai parar a execução do seu programa, e vai esperar que você digite um valor. Qual o valor que você vai digitar? O valor que você quiser. E aonde ele vai armazenar esse valor que você digitou? Dentro dessa variável que você especifica aqui, no caso eu especifiquei o x. Então, naturalmente, o valor que você digitar vai ter que ser um valor inteiro, porque a variável x só consegue armazenar valores inteiros. Então, eu tenho dois parâmetros no scanf. Eu tenho que colocar entre aspas o porcentagem D. Por que porcentagem D? Porque porcentagem D representa valores inteiros. Eu tenho que utilizar o i comercial e o nome da variável que eu quero. Bom, aí depois eu peço para mostrar outra mensagem. Digite outro valor para y. Digite um valor para y. Eu faço o mesmo procedimento aqui. É igualzinho isso aqui. Igualzinho esse scanf de cima. A única diferença é que aqui no lugar do x eu coloquei o y. Aí eu faço um questionamento. X é maior que y? Se essa condição for verdadeira, ele vai mostrar o que para mim? Porcentagem D maior que porcentagem D. Lembre-se que aqui está o que está dentro do printf, está entre aspas. Aqui, abri aspas aqui e fechei aqui. No lugar do primeiro porcentagem D vai aparecer o valor da primeira variável que está aqui, que é x. No lugar do segundo porcentagem D vai aparecer o nome da segunda variável que está aqui, que é y. Se essa condição for verdadeira, ele vai imprimir o que está dentro desse bloco que começou aqui e terminou aqui. Se essa condição for falsa, ele automaticamente imprime o que está dentro desse bloco, começou aqui e terminou aqui. Então, vamos executar esse programa para te demonstrar isso. Vou abrir o terminal aqui, e vou dar um clear para limpar a tela aqui, e vou compilar esse programa, gcc-ott, o nome dele está o nome listado aqui. Se ele mostrou esse disquetezinho é porque eu teria alguma coisa no texto. Então vou mandar salvar primeiro, salvei. Aí eu venho cá, gcc-ott e vou falar o nome dele, prog1.c. Vou dar um enter, compilou sem problema nenhum. Vou dar um ponto /tt para executar, ele mostra lá, digite um valor de x, mostra essa mensagem para a execução do programa, ou seja, mostrou essa mensagem aqui e para a execução do programa. Por que ele parou? Porque ele executou esse comando aqui, scan porcentagem D e comercial x, ou seja, ele está esperando que você digite um valor. Então vou digitar aqui o valor, por exemplo, 12. Poderia ser o número que você quisesse. Dou um enter.
né? Aí ele mostra, digite um valor para y, ou seja, ele executa esse comando que mostra essa mensagem aqui e novamente para a execução do seu programa, porque ele executou o scanf aqui, ó, porcentagem de e comercial y. Então ele está pedindo para digitar um valor para y, então eu vou digitar, por exemplo, 23, vou dar um enter, né? E ele me dá a mensagem, ó, 12 menor que 23, ou seja, ele executou, ele vai testar aqui, qual o valor de x que eu digitei, 12, qual o valor de y que eu digitei, 23, ele vai perguntar 12 é maior que 23, verdadeiro ou falso? Falso. Como a condição é falsa, ele automaticamente não executa o que está dentro desse bloco, e sim vai executar o que está dentro do bloco do else, ou seja, foi a mensagem que ele me deu aqui, 12 menor que 23. E depois ele vai executar a mensagem, fim do programa, porque fim do programa não está dentro de if nenhum. Se você prestar atenção, ó, essa mensagem que ele mostrou aqui para mim, ó, fim do programa, como ele não está dentro de if nenhum, olha só, ó, não tem nenhum if perguntando se pode ou não pode mostrar essa mensagem. Então ele automaticamente mostrou essa mensagem para você. Bom, isso foi para mim trabalhar com valores do tipo inteiro. E se eu fosse trabalhar com valor do tipo float? Por exemplo, eu vou alterar um pouquinho esse programa aqui, ó. Vou colocar aqui a expressão float, né? X e Y. Né? Como eu utilizei float aqui, ó, float lembre-se que float é para guardar valores fracionários. Como isso aqui, essas variáveis agora x e y do tipo float, eu vou ter que substituir o porcentagem d pelo porcentagem f, porque f que representa float. Né? Aqui na mesma coisa, ó, onde tem porcentagem d dentro do printf, vou colocar a porcentagem f. Lembre-se que o porcentagem f, ele mostra até 6 caracteres após a vírgula. Então, como eu quero que ele mostre só um, vou colocar ponto 1f. Aqui também é a mesma coisa. Ponto 1f, e aqui é a mesma coisa. Vou colocar o porcentagem d pela porcentagem f, vou colocar ponto 1f. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou pagar esse porcentagem d, vou colocar ponto 1f. Bom, vou salvar o meu programa. Olha só, como eu mudei o tipo da variável de inteira para fracionária, eu tive que fazer essas adaptações no programa. Né? Salvei já o arquivo, né? Salvei. Vou dar um clear aqui para limpar a tela e vou compilar novamente o programa. Compilei, sem erro nenhum, vou executar. ./dt. Ele digite o valor de x. Aí como ele é fracionário, agora eu coloco 2.3. Poderia colocar qualquer número. Lembre-se que quando você for escrever um número fracionário aqui, você tem que separar a parte inteira da parte decimal com ponto e não com vírgula, né? Por questão de adaptação da linguagem. Então aqui no caso 2.3, no Brasil seria 2,3. Então 2.3, o valor de y vou colocar, sei lá, 4.6. Dou um enter, ele fala 2 é menor que 4.6, né? Fim do programa. Ou seja, ele vai executar. Por que ele não pegou a parte fracionária? 2 é menor. Porque eu errei aqui, ó, tá vendo? Ele mostrou errado aqui embaixo, ó, porque eu coloquei aqui porcentagem 1.f. Na verdade, ó, é porcentagem ponto 1f. Por isso que ele me deu essa mensagem. Ele só pegou a parte, mostrou só a parte inteira, não mostrou a parte fracionária. Alterei o programa, vou salvar. Vamos mexer de novo nesse programa. Vamos compilar de novo, ó. Compilei, vou executar, ./dt. Então vou lá, mensagem para ele, 2.3, coisa que eu coloquei da outra vez, e para y 4.2, sei lá. Dá um enter, ele vai falar, 2.3 é menor que 4.2. Bom pessoal, então é isso aí, até a próxima videoaula.